Bom, queridos, boa tarde a todos, paz e bem. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth, do Colégio Pio XII, tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Fórum de Profissões de 2020. Nós daremos início ao dia de hoje com a palestra proferida pela Elizabeth, minha xará, certo? O conteúdo da palestra vai ser sobre as diversas faces do arquiteto, e caso vocês tenham algum questionamento, alguma pergunta para fazer para a Elizabeth, a gente tem uma ferramenta aqui do Zoom chamada Q&A, tá certo? É só vocês deixarem ali a sua pergunta e ao final da palestra elas serão respondidas, tudo bem? Um excelente fórum a todos e todas. Elizabeth, é com você. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho da minha experiência aí ao longo de 25 anos de formada que eu estou fazendo esse ano. E quando eu recebi pelo app lá o convite, enfim, aberto para todos os pais, eu senti uma vontade bastante grande de compartilhar um pouco a minha experiência, né? Por que esse desejo de compartilhar minha experiência? Porque quando eu estava nessa situação, eu decidi fazer arquitetura depois do depoimento que eu vi de na realidade, de uma estudante de arquitetura. E eu acabei me encantando com todo o depoimento dela, com tudo que ela falou sobre arquitetura, e isso fez com que realmente eu tivesse um desejo muito grande de estudar arquitetura, embora eu, na minha cabeça, não tinha habilidade alguma. Então, quando eu vi lá no aplicativo, eu falei, puxa vida, acho que seria um momento também de eu estar retribuindo, né, aquilo que já fizeram por mim. Então, eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação que eu fiz, só para que não fique monótono, né, porque a gente ficar falando acaba sendo um pouco chato, para a gente poder falar um pouquinho da arquitetura, tá? Então, nós vamos iniciar aqui. Quando eu pensei no tema, as diversas faces do arquiteto, né, foi o primeiro título que me veio à cabeça, porque de fato eu não sou só arquiteta, né, todos os arquitetos não são só arquitetos. Para começar, nós somos arquitetos e urbanistas, né, a faculdade de arquitetura, né, o curso em si chama-se Arquitetura e Urbanismo. Então, só por aí nós já temos duas faces diferentes, né? O lado arquiteto e o lado urbanista. Eu sou formada pela Universidade Católica de Santos, eu sou santista, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos. Eu me formei em 1995, portanto, está fazendo agora 25 anos que eu estou formada. E como eu falei para vocês, na realidade, eu nunca tinha pensado em fazer arquitetura, porque na minha cabeça a arquitetura era algo que deveria fazer quem tivesse algum talento para isso, algum dom para isso, alguma habilidade. Eu não tinha nenhuma. E na minha cabeça a arquitetura era pura engenharia, né? Então eu falava, meu Deus, eu detesto matemática, vou ter que fazer cálculos. Não. Então, até que um dia eu conheci um estudante de arquitetura que fazia faculdade e começou a me contar como é que era a faculdade, o que era arquitetura, e aí eu comecei a me interessar. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, antigamente era o primeiro colegial, e eu achei aquilo bárbaro, a fala dela eu achei incrível, e aí eu coloquei aquilo na cabeça, vou prestar vestibular para arquitetura, vou prestar para arquitetura, acabei prestando, passando, enfim, e estou na profissão há muitos anos. Eu pensei em diversas faces do arquiteto, porque de fato o arquiteto, a gente faz muita coisa dentro do espaço. O arquiteto, ele é um pouco psicólogo, ele é um pouco um neurocientista, ele é um pouco engenheiro, a gente é um pouquinho de tudo, né? Então, de fato, nós temos diversas faces dentro dessa área. A área da arquitetura é uma área mais voltada para a parte de construção do ambiente, da edificação, e a área de urbanismo é a área mais voltada para a parte do planejamento urbano, planejamento das cidades, que também é feito pelo arquiteto. Eu, particularmente, só vi urbanismo na faculdade, nunca mais vi isso depois, não trabalho com urbanismo, não lembro mais nada do que foi falado em urbanismo, e eu acabei focando para a área da arquitetura mesmo. Tá? Hoje eu trabalho com design de interiores, sou especialista em iluminação, em design de interiores e em neuroarquitetura. Então, vou passar aqui adiante e eu vou aqui para o segundo tópico dessa palestra, que seria a escolha não vem de dons.
Então, como eu falei para vocês, né, eu tinha na minha cabeça que a escolha tinha que ser através do dom. Então, a pessoa tem o dom, ela tem talento, ela sabe desenhar muito bem e, por conta disso, ela vai fazer arquitetura. Mas, na realidade, isso não acontece. Sabe por que que não acontece isso? Né? Porque a gente tem dois pilares muito fortes dentro da arquitetura, que são a criatividade e a habilidade. E a criatividade a gente consegue desenvolver. Tá? Então, eu não sou criativo, toda pessoa é criativa, e toda pessoa pode desenvolver esse lado criativo. Como? Existem diversas técnicas para isso, tá? E a própria convivência que a gente tem com a criação nos torna criativos, né? Então, ser criativo é ter que pensar em soluções diferentes. Nós sempre pensamos nas soluções com base nos problemas que nós temos, né? Então, se você tem algum problema, você de fato tem que ter uma solução para esse problema. Então, assim, a gente acaba conseguindo desenvolver a nossa criatividade. A habilidade para o arquiteto é uma coisa que também vai ser desenvolvida e que ela vem automaticamente, ela vem com o tempo e com o convívio. Você não precisa saber desenhar. Olha que coisa interessante. Como assim eu vou fazer arquitetura e eu não preciso saber desenhar? Coloquei esse desenho aqui, porque esse desenho era basicamente, não é meio lógico, mas era um desenho, a cara dos desenhos que eu fazia. Se vocês pedirem para mim hoje, desenha uma casinha com uma árvore, eu vou fazer exatamente isso, né? Porque realmente eu não tinha esse talento natural de fazer esse desenho de observação, esse desenho à mão livre. Não tinha nada disso. Então, a minha percepção com relação às coisas era dessa maneira. Como que a gente vê esse desenho? Uma coisa chapada, tá? É bastante figurativo, mas é um desenho completamente chapado. E isso era o método que eu usava para desenhar, era do mesmo jeito. Mas por que que eu não preciso saber desenhar? Porque simplesmente o desenho ele é uma habilidade. E toda habilidade ela pode ser aprendida. Então a gente tem duas coisas na arquitetura que são aprendidas: as nossas competências, tá? Que tem a ver com todo o conteúdo que é dado durante a faculdade, e a própria habilidade, que no caso a linguagem do arquiteto, a maneira com que a gente se comunica com o mundo é através do desenho. Mas esse desenho é uma habilidade, e essa habilidade ela não precisa ser nata. Essa habilidade ela vem com o tempo, é uma habilidade aprendida. Então, eu coloquei até aqui o antes e depois. Como era o meu desenho antes? Era como a gente está vendo aqui a casinha do lado. Como é o meu desenho hoje? Parece até que o meu desenho hoje está mais feio, né? Na realidade, eu até acho que ele está mais feio mesmo. Só que esse desenho de hoje, esse desenho que vocês estão vendo aqui do depois, na realidade ele é um croquis, tá? Croquis é um esboço daquilo que a gente está pensando. E como que a gente cria essa habilidade? Conforme a gente vai se esforçando para desenhar, conforme a gente vai tendo aguçada a nossa percepção. Então, quando a gente entra na faculdade de arquitetura, a gente vai começar a desenvolver percepção, a gente vai começar a desenvolver a nossa visão, nós vamos começar a aprender a olhar as coisas. Nós vamos começar a aprender que as coisas elas têm volumetrias, elas não são chapadas como a gente está vendo aqui do lado. Nós vamos começar a entender que existem técnicas para desenho, tá? E essas técnicas que a gente usa aqui para desenho, elas são aprendidas. Tá? Uma coisa é um desenho totalmente livre, como a gente está vendo aqui no antes, e um desenho mais técnico, como a gente está vendo depois. Então, a gente começa a aprender aí perspectiva, que é a visão em 3D, então a gente começa a aprender a representar dessa maneira. Mas, claro, para a gente chegar num croquisinho assim, rabiscado, como vocês estão vendo, mas que já tem alguma forma, isso tudo faz parte de um processo que a gente começa, então, a desenvolver essas habilidades. Então, por incrível que pareça, para você ser arquiteto, você não precisa saber desenhar. Aliás, tem uma coisa curiosa, quando eu prestei vestibular na época, a prova de habilidade específica, ela era eliminada, ela era eliminatória, desculpe. E curioso, porque a primeira vez que eu prestei vestibular, eu passei nas provas normais, só que eu fui reprovada na linguagem arquitetônica, olha que sufoco. Então, vocês imaginem como eu não tinha ideia nenhuma do que era um desenho. Hoje em dia não é mais desse jeito, tá? Passou a ser classificatória, então acrescenta pontos, então
tudo o que dizia respeito às matérias, matemática, física, história, biologia, eu consegui bem no vestibular, mas eu fui reprovada porque eu não tinha essa habilidade. Né? Isso é um grande erro, porque na realidade essa habilidade você precisa desenvolver durante a faculdade ela está aí para isso, para você conseguir desenvolver esse tipo de coisa, tá? Então olha que coisa interessante, olha o que a habilidade ela faz, tá? Aquele croquis que eu fiz, quando a gente começa a pensar numa ideia, conceber um projeto, a gente começa a fazer esse desenho à mão, porque esse processo da mente da gente para o lápis, para a lapiseira, ele é muito mais rápido do que se eu sentar no computador. Mas a partir do momento que eu já tenho concebido essa ideia, que eu já tive essa percepção, que eu já consegui criar uma volumetria para entender o que eu vou fazer, aí eu passo para o processo do desenho técnico. E isso, como eu falei para vocês, é pura habilidade. Então, eu vou começar a fazer todas as representações dos planos que eu preciso mostrar para o meu cliente. Se a minha linguagem é o desenho, eu preciso saber representá-lo para que o cliente possa entender. Tá? Então, a gente aprende todos os tipos de representação. Eu posso enxergar alguma coisa visto de cima, eu posso enxergar visto de frente, eu posso enxergar um detalhamento, como eu tenho aqui no canto direito, de algum elemento que precise ser executado, que vai para a obra, e que, por isso, na obra, ele tem que estar ampliado. Então, tudo isso é desenho, tudo isso é habilidade que é aprendido durante a faculdade. Tá? Então, eu não preciso saber desenhar. É um erro, foi um erro muito grande lá no passado, eu ser reprovada no vestibular, numa prova de linguagem arquitetônica, onde eu não tinha habilidade nenhuma. Eu sabia que eu queria fazer profissão, que era algo que eu estava me identificando, porém, eu não sabia a habilidade fundamental para isso. E isso tudo foi aprendido. Como vocês viram lá atrás, o meu desenho, ele não é bonitinho. Se vocês mandarem fazer uma árvore, uma casinha, eu vou fazer como está lá. Mas esse desenho técnico, de volumetria, de percepção, a gente adquire ao longo dos anos da faculdade. E outra coisa que as pessoas falam, nossa, você nunca gostou de matemática, você nunca gostou de cálculo, como é que você vai fazer faculdade de arquitetura? Arquitetura não é uma ciência exata, é uma ciência humana. E quando a gente fala humana, ela é literalmente humana, porque a gente lida com o ser humano. Né? Nós projetamos um espaço, seja na área de arquitetura ou de urbanismo, para que o ser humano possa usar. Então, nós estamos ligados diretamente a todas as emoções e sentimentos do ser humano. Cálculos. Existem cálculos? Quais são os cálculos que a gente precisa saber em arquitetura? Eu preciso saber calcular a área, eu preciso saber calcular o perímetro, eu preciso saber fazer um cálculo rápido para poder dividir um espaço. Eu preciso ter ideias bem básicas da matemática para que eu possa estar colocando isso dentro dos meus projetos. Tá, mas e desenho geométrico, né? Não seria cálculo, mas para a gente, no ensino médio e no fundamental, é matemática. Né? O que eu preciso saber? O que são linhas paralelas, o que são linhas perpendiculares, as coisas mais básicas que vocês já aprenderam lá no Fundamental 1. Tá? Então, tudo isso vai ser transformado em matérias de arquitetura, onde você vai, então, aprender a trabalhar essas questões todas. Tá? Então, sempre lembrar que a arquitetura ela é uma ciência humana. Mais do que cálculo, a gente tem que pensar como que a gente vai pensar no espaço para o ser humano. Como é que a gente vai pensar num produto ou num material para o ser humano, tá? Que é a pessoa que vai estar utilizando, então, aquele espaço. Faculdade, suas competências, né? Aqui eu coloquei até uma imagem da faculdade de arquitetura que eu estudei, né? A faculdade de arquitetura da Católica de Santos. O nosso prédio da arquitetura lá fica numa avenida, uma das avenidas principais da cidade, quem conhece Santos sabe, e o prédio da arquitetura é um prédio bacana, e ele tem esse A na frente, esse é um A de concreto, tá? E ele é super icônico, e é um A que todos os alunos têm um carinho muito grande por esse A, né? Era nesse A, ele tinha uma escadaria na frente, ainda tem, né? Uma escadaria na frente,
Era ali onde a gente tirava fotos, era ali onde a gente se encontrava, era ali quando tinha uma greve ou quando tinha algum problema que esse A era pintado. Então, quando os alunos estavam revoltados, eles pintavam de preto, aí voltou, tá todo mundo alegre, pinta de vermelho. Depois o A volta a ser amarelo, que era a cor da faculdade. Então, esse A, ele é algo assim, a gente tem um carinho muito grande por esse A. Então, eu quis colocar, meio que fazendo uma homenagem, né, para o lugar onde eu estudei. Então, quando a gente pensa lá nas matérias, né, então eu coloquei algumas aqui, de maneira bem aleatória, porque, lógico, ao longo dos anos, muita coisa mudou, a própria arquitetura mudou, o jeito de morar mudou, e a gente precisa acompanhar essa evolução, tá? Então, como todo curso, tem matérias que são super legais e tem matérias que são super chatas, tá? Eu até procurei não colocar muito as chatas aqui, né? Mas eu vou falar até qual era uma matéria chata, que eu tinha cálculo. Tive cálculo 1, 2 e 3, que era matemática. E, na realidade, esse cálculo era só uma revisão para poder introduzir os alunos em algumas outras matérias que tinham alguns cálculos, como, por exemplo, sistemas estruturais, tá? E então, a gente tinha, eu não sei hoje em dia se existe ainda cálculo na faculdade de arquitetura, mas se vocês olharem na faculdade que vocês prestarem e ver que tem cálculo, saibam que é uma coisa simples e que todo mundo toca super bem. Tá? Então, tem diversas matérias que estão ligadas ao curso. Nós temos História da Arte, Urbanismo em si, que tem uma carga horária, inclusive, muito grande, porque a faculdade é de Arquitetura e Urbanismo, edificações, que nada mais é do que projeto, paisagismo, conforto ambiental, cartografia. Cartografia, a gente precisava entender o que é um talude, que é aquela montanhazinha, né, de grama, aprender a ler mapa, né? Porque dependendo do que você vai trabalhar, se você vai, por exemplo, construir uma casa, você precisa conseguir entender desse terreno, onde essa casa vai ser implantada, esse terreno é inclinado, não é? Então, a gente tinha cartografia para poder entender isso. Nós tínhamos física, eu nem coloquei aqui porque a gente fala em física, assusta, né? Mas era uma física muito bacana, porque ela era voltada à carta solar, à posição do Sol, onde o Sol nasce, onde o Sol se põe. Então, ele está muito ligado à questão do conforto ambiental. Nós tínhamos MATEC, que é Materiais e Técnicas de Construções, onde a gente entendia o que era um concreto, como é que se comportava a madeira, o ferro, o aço e daí por diante, como é que existiam as tecnologias na época, que hoje são tecnologias novas, para a gente poder aplicar. Então, nós tínhamos tudo isso, nós tínhamos sistemas estruturais, que é a única matéria em si que a gente fala em matemática um pouco, mas é uma matemática diferente, porque na realidade, vamos colocar sistemas estruturais como números, tá? O que são sistemas estruturais? O arquiteto, ele precisa entender do mínimo, do mínimo, do mínimo, de um pouquinho de engenharia, tá? Então, eu sempre falo que cada um tem que estar trabalhando dentro da sua área, cada um tem que ter o seu espaço dentro da profissão, e de maneira alguma eu vou fazer arquitetura para querer ficar fazendo cálculo estrutural, porque senão eu teria feito engenharia. Mas eu preciso ter uma noção. Eu preciso ter uma noção do que é pilar, eu preciso ter uma noção do que é uma viga. E a matéria Sistemas Estruturais, ela justamente mostra isso para a gente. Então, tem diversas fórmulas que em nenhuma prova o professor exige que vocês fiquem sabendo que fórmulas são essas. Essas fórmulas todas são dadas, mas muitas vezes para a gente poder fazer o cálculo de uma laje, o cálculo de uma edificação, o cálculo de um pilar, de uma viga. Se eu vou fazer uma reforma e preciso fazer uma alteração estrutural, tá? Vou ser bem sincera para vocês, hoje, se eu precisar fazer isso, eu contrato engenheiro. Um pilar que for, eu contrato engenheiro, porque eu não tenho o hábito de trabalhar com sistemas estruturais. Porque na época da faculdade, eu vi isso, na época da faculdade, eu estudei, eu aprendi a fazer esses cálculos, mas eu nunca mais mexi, eu não trabalho com isso. Eu trabalho com design de interiores, então não tem sentido. Agora, eu vou saber entrar no ambiente, e se eu precisar tirar uma viga do lugar, eu vou saber se é possível ou não tirar aquela viga ou aquele pilar do lugar, se é possível reestruturar aquele espaço, tá? Então, esse cálculo matemático em sistemas estruturais, ou seja lá qual for o nome da matéria, ele é para isso. Ele é até muito gostoso, porque assim, a gente aprende de fato a lidar
uma coisa assim bem concreta, literalmente, tá? Tudo com calculadora, não tem problema algum. A matéria que eu mais amava, a teoria da arquitetura. A teoria da arquitetura era uma delícia. A teoria da arquitetura, você aprende toda a história da arquitetura, de onde surgiu, de onde vem. Então, para mim, era um universo assim incrível essa matéria, além de projetos, as minhas duas matérias que eu gostava muito. Mas como todo curso, tem matérias mais legais, tem matérias mais chatas. Eu tinha desenho geométrico também, que eu, na realidade não era desenho geométrico, era geometria descritiva, era GD, que é quando a gente aprende a fazer perspectiva à mão. Então, era uma luta, né, para conseguir entender, perceber, mas a gente passa por isso e vai. Então, isso é uma habilidade, então eu aprendi isso na faculdade, e não aprendi fazendo uma vez, eu aprendi fazendo muitas vezes, tá? Então tem um momento que aquilo sai. Então a faculdade de arquitetura é uma delícia, fora as festas que são maravilhosas, os eventos, os congressos de estudante de arquitetura que são super bacanas, os jogos, né, entre as faculdades de arquitetura, tudo isso é muito gostoso, acho que vale a pena falar de tudo, né? Estágios, né? Sim ou não? Eu costumo falar que sempre, tá? Estágio, por pior que ele seja, alguma coisa a gente aprende. Então, estágio é muito, muito importante. A quando que eu começo a fazer estágio? Às vezes as pessoas falam assim, quando você chegar lá para o 4º, 5º ano, já é bom estar fazendo estágio. Eu comecei o estágio no final do 1º ano. E foi uma coisa muito louca, porque eu estava em casa dormindo, estava começando férias, dezembro, finalizando o 1º ano da faculdade, e aí ligou um amigo da minha mãe, que ele era arquiteto, tinha um escritório muito grande, uma construtora, ele estava precisando de estagiário, ele sabia que eu tinha entrado na faculdade de arquitetura. E aí ele me chamou, e eu achei o máximo, mas era férias, eu queria curtir as férias, né? Mas eu falei, não, eu vou. E eu fiquei 4 anos lá. Eu trabalhei durante 4 anos nessa construtora e aprendi muito. E depois que eu entrei no estágio, assim, do meu 2º ano em diante, a faculdade ela foi muito mais fácil para mim, porque eu já tinha mais agilidade com desenho, eu tinha mais experiência, eu tinha treinado muito a minha percepção. Então, a minha faculdade era tarde, eu fazia o estágio de manhã, e os trabalhos da faculdade eu tinha que fazer à noite, virava à noite para poder fazer tudo. Mas foi muito bacana, foi uma época que eu aprendi demais, eu ia para a obra, eu trabalhava praticamente com projeto, mas o arquiteto, ele soltava a gente dentro, ele era meio maluco, e de vez em quando ele falava para mim, vai lá para a obra tal e leva lá não sei o quê, abre a planta e discute lá que eu não vou poder ir na reunião. E eu me achava, né, porque eu falava, nossa, eu vou tocar uma reunião com os empreiteiros, com os engenheiros e com todo mundo. E claro, não tinha experiência alguma, né, diante do que a gente tem hoje, mas isso me trouxe uma bagagem incrível, né? Então, eu falo que estágio é sempre importante, jamais o estágio pode atrapalhar a produtividade de vocês na faculdade, nunca. O estágio, ele tem que contribuir com a faculdade, tá? Então, é sempre interessante. Eu digo que quando a gente começa o estágio, é o primeiro degrau, e depois a gente só sobe, a gente não volta mais. E aí a nossa tendência, depois que a gente se forma, claro, é a gente acabar buscando emprego na área que a gente já estagiou, porque é a nossa experiência, é a nossa referência, e a partir daí, então, a gente consegue se desenvolver e fazer diversas coisas, então, na vida. Então, eu acho muito importante o estágio. Sim, aproveite, se tiver a oportunidade de fazer desde o começo, faça. Viu que não tá legal, não gostou, não teve alguma coisa bacana, não é a área que você gosta, muda, claro. Eu fiquei porque, de fato, eu amei, né? Eu gostei demais, foram 4 anos incríveis para mim, eu fazia uma coisa que eu gostava, trabalhava, na época, era com edifícios, né? Era uma construtora que fazia prédios, então eu aprendi muito, muito, muito. Então, para mim, foi uma experiência muito bacana. Então, não percam a oportunidade. Aí o início da carreira e o mercado do trabalho. Bacana, você fez a faculdade, passou por todas aquelas matérias chatas, pelas legais, você fez estágio, pronto, aí você se formou. Primeira alegria que a gente tem é receber o CAU, antigamente era o CREA, hoje em dia a arquitetura tem um conselho regional somente dela. Antigamente nós fazíamos, o nosso conselho regional era o CREA, porque era engenharia, arquitetura e agronomia.
Os arquitetos se rebelaram, quiseram sair, montar o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e é uma delícia quando a gente vai lá, leva toda a documentação e a gente tem então a nossa carteira profissional. Aí você fala, nossa, que máximo, eu sou arquiteto agora, quero ganhar dinheiro, quero trabalhar, não quero mais o salário de estagiário. Mas aí, uma coisa curiosa vem, né? Começa a surgir umas inseguranças aí, a gente começa a ficar meio inseguro, meu Deus, eu acabei a faculdade, eu não tenho mais professor nenhum para me ajudar, agora é comigo mesmo, eu não tenho mais estágio, agora eu tenho uma carteira profissional, agora eu assino pelo que eu faço, eu respondo pelo que eu faço. E aí, quando a gente se forma e a gente entra no mercado de trabalho, a gente tem dois medos. O primeiro medo é assim, se eu não for contratado, o que vai acontecer se eu não for contratado? E o segundo medo é, mas e se eu for contratado? Eu tinha esses dois medos. E se eu não for contratado? E se eu for contratado? Eu saí da construtora, porque para mim já tinha dado, foram 4 anos lá dentro, eu queria conhecer outras coisas, né? Até então o que eu conhecia de arquitetura era só aquilo. E aí então eu acabei ficando 4 meses sem trabalhar, comecei a mandar currículo. Curioso que eu mandava currículo em Santos, porque eu sou de lá e eu queria ficar lá, e lá ninguém me chamava, ninguém me contratava. E aí eu acabei começando a ampliar um pouquinho, e aí aqui em São Paulo me chamaram. Então eu acabei vindo para cá, e acabou que a minha formação foi aqui, meu mercado de trabalho foi aqui, e aqui eu fiquei. Tá? Então, vocês vão ter esse medo, sim, se você não for contratado ou se você for contratado. Se for contratado é um medo enorme, né? Porque você tem a carteira, você é um profissional, mas quando você vai trabalhar, quando você chega no mercado, a sensação que a gente tem é que a gente não conhece nada. E aí começa uma outra etapa de aprendizado da nossa vida, que é o arquiteto recém-formado. Né? Então, vocês vão aprender muito dentro das empresas. E o bacana, sim, é começar lá embaixo, porque quando a gente começa lá embaixo e vai subindo os degraus, né, aquela escada que eu mostrei para vocês, isso mostra que a gente está evoluindo, a gente está adquirindo bagagem. Tá? Então, é muito importante. Eu não aconselho as pessoas a se formarem e, eu vou me formar, vou montar o meu escritório, faça isso. É muito interessante que vocês tenham um tempo trabalhando no mercado, trabalhando nos lugares, conhecendo como vocês vão lidar com o cliente, seja na área que for, tá? Em arquitetura a gente tem diversas áreas, eu me formo arquitetura e urbanista, mas tenho várias áreas de atuação, mas é sempre interessante. E não tem esse medo, a gente tem, né? Mas eu acho que todo mundo acaba tirando de letra, tá? Aí, já estou quase finalizando, o que a gente vai falar aqui? Generalista ou especialista, tá? Então, quando a gente faz arquitetura e urbanismo, quando eu me formo, eu sou um arquiteto generalista, tá? Ou seja, eu entendo de tudo um pouco, eu tive vários conteúdos na faculdade, eu tive várias matérias, porém, eu não estou capacitada com profundidade em nenhuma, porque eu não fiz nenhuma especialização. Posso ser um arquiteto generalista? Posso. Mas quando a gente faz a profissão generalista, a gente está sempre no raso. Por quê? Porque eu preciso entender um pouquinho de cada coisa, mas a partir do momento que eu preciso entender um pouquinho de cada coisa e fazer um pouquinho de cada coisa, eu não consigo me aprofundar, tá? A partir do momento que eu me torno um especialista, aí eu me aprofundo, tá? Existem diversas especialidades que a gente pode fazer dentro da área da arquitetura. Eu coloquei aqui algumas, tá? Posso trabalhar com gestão urbana, se eu optar trabalhar por urbanismo. Normalmente a turma que vai para urbanismo é a turma que começa um estágio em prefeitura, tá? E acaba desenvolvendo projetos de prefeitura, acaba ficando só em cima das normas, das leis, das questões todas voltadas a essa parte. Tá? Então, a pessoa pode estar se especializando em gestão urbana, a pessoa pode estar fazendo projetos com especialização em projetos náuticos, projeto de prefeitura, arquitetura hospitalar, arquitetura corporativa, que seriam escritórios. Eu trabalhei muitos anos na área corporativa. Quando eu vim para São Paulo, o escritório que me contratou trabalhava só com arquitetura de interiores de escritórios. Então, eu projetei escritório durante muitos anos, gerenciamento de obras,
design de mobiliário, design de interiores, que é o que eu faço também. Hoje eu trabalho com comercial, residencial e corporativo. Design de varejo, é aquele cara que se especializa só em lojas. Posso trabalhar com venda, posso ser lojista, né? Posso trabalhar com iluminação, que é uma das minhas especialidades, eu fiz 2, estou terminando a terceira. Posso trabalhar com maquete eletrônica. Hoje em dia, maquete eletrônica, né? Antigamente existiam aquelas empresas, mas ainda existe, aquelas maquetes enormes, que quando vocês vão em stand de vendas, vocês veem, aquelas maquetes lindas. Aquilo ali precisa ser profissional para fazer, não é qualquer um que faz. Eu tive um amigo que começou a estagiar aqui em São Paulo, numa empresa, num escritório, que fazia maquete para todas as construtoras, era um japonês fera em maquete. Ele acabou se especializando nisso, até hoje ele trabalha só com maquetes. Tá? Então, é interessante, existe erro em ser generalista? Não, mas é interessante ser um especialista, sim. Por quê? Porque se você for um especialista, você vai ter mais oportunidades, porque você vai entrar num nicho de mercado onde você precisa ter um conhecimento total e absoluto dele. Então, é importante, sim, depois que acabar a faculdade, você procurar uma especialidade. Às vezes a gente procura uma especialidade fazendo uma pós-graduação, às vezes a gente acaba se tornando um especialista porque a gente está trabalhando sempre naquele ramo, naquela área de atividade, a gente acaba se tornando um especialista por isso. Então a gente precisa entender o que a gente quer. Eu preciso ter o know-how e eu preciso também ter o certificado. Como funciona? Para mim é interessante. Eu sou professora também, eu dou aula na Escola Pan-Americana de Arte, no curso de Design de Interiores. Então, para mim, é muito importante ter, de fato, os títulos, ter os certificados, né? Por essa questão acadêmica, o lado acadêmico que eu tenho. Aliás, posso me formar em arquitetura e trabalhar exclusivamente no lado acadêmico. Eu trabalho com projetos também de interiores e iluminação e trabalho na área acadêmica, mas ser professor também é uma das possibilidades. Então, é interessante que a gente seja um especialista? É interessante. Pode ser em uma ou mais como é que fala? Partes da arquitetura, disciplinas da arquitetura? Sim. Mas é importante porque a gente com isso consegue se aprofundar. E para finalizar, comemorando os 25 anos, né? Depois de 25 anos de trabalho, eu conto mais 4 que foram de estágio, então 29 anos na área, acho que eu já vi bastante coisa. E o melhor de tudo, dentro disso, né, é a gente entender que nós projetamos realidade. Muitas vezes as pessoas falam que o arquiteto ele projeta sonhos. Não, eu não concordo, porque o sonho nem sempre ele é possível. O sonho envolve fantasia, né? Então, a gente não projeta sonhos, a gente projeta a realidade. Mas a gente precisa projetar a realidade com base nos sentimentos e nas emoções dos seres humanos, porque é para eles que a gente projeta. Então, é extremamente importante que a gente tenha isso. Hoje em dia, a neurociência aplicada à arquitetura, ela está muito voltada para o estudo, que é a pós que eu estou terminando agora, que é a pós de neuroarquitetura. Então, é o estudo da neurociência voltado para a arquitetura. Como que eu posso entender melhor o cérebro humano para que eu possa projetar o espaço, sabendo que eu vou estar mexendo com os sentimentos e as emoções de cada um. Então, ao longo desses 25 anos, eu já passei por bastante coisa, já tive que lidar com muitos sentimentos e emoção, por isso que eu falo que a gente é um pouco psicólogo também, mas é muito gratificante quando você vê que você proporcionou uma realidade melhor para uma outra pessoa. Então, é basicamente isso. Essa foi a minha experiência. Obrigada por poder compartilhar com vocês. Está desligado o seu áudio, Beth. Obrigada. Obrigada pela palestra, viu? Foi muito legal. Nós temos aqui 2 perguntinhas, e aí, se eu puder passar essas perguntas para você, você pode responder para a gente, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. A primeira é o seguinte, usa-se algum aplicativo no computador para fazer projetos? Usa.
usa assim, na realidade não é aplicativo, na realidade nós usamos programas, existem programas que são específicos para arquitetura, então o programa mais conhecido é o AutoCAD, tá? O AutoCAD na realidade ele é uma prancheta, vamos dizer assim, ele é uma prancheta virtual, tá? Porque você desenha com linhas, é como se você estivesse desenhando à mão, só aqui na tela. Existe o Revit, que é um programa que está entrando muito, muito hoje, onde você já consegue fazer 3D junto. Existe o Vectorworks, que também te possibilita fazer o 3D. Existe o SketchUp, que também te possibilita. São programas, vamos dizer assim, que eles caminham mais fácil 2D com 3D. O AutoCAD, como você trabalha com linhas, você tem que ter um outro programa para fazer o 3D, que seria o 3D Studio. A gente tem programas de modelagem, onde a gente faz a maquete eletrônica, tem programas que fazem só renderização. O que seria a renderização? A renderização seria aquele acabamento, aquele desenho lindo que fica lá no final, aquela perspectiva muito bem montada, aquela luz certinha, tá? Então, tem diversos programas que são usados. Os mais usados hoje em dia são o AutoCAD, Revit e o SketchUp. Existe uma ferramenta muito interessante nessa questão digital aí que nós estamos falando, que é o BIM. O BIM é um programa hoje que é usado para fazer uma compatibilização de todos os projetos. Então, se você tem por exemplo, você vai construir uma casa, você vai fazer uma reforma de um apartamento, você tem projeto de hidráulica, você tem projeto de elétrica, tem projeto de iluminação, de marcenaria, de demolição. Então, o que acontece? Quando você coloca tudo no programa BIM, ele automaticamente calcula todos os quantitativos e todos os valores da obra. Então, o BIM, na realidade, vocês que vão começar a faculdade de arquitetura, eu não sei se isso já tem como conteúdo na faculdade, mas o BIM existem já especializações nisso, e é um programa que as pessoas realmente usam, inclusive a Prefeitura de São Paulo, a partir de 2021, só vai aceitar projetos em BIM. A gente sabe que vai ter muito problema ainda, porque não é todo mundo que usa, é uma coisa nova, mas vocês que são dessa geração que estão entrando, provavelmente vão pegar isso, e essa compatibilização é muito interessante. Otimiza muito o trabalho da gente, e evita erros, né? Porque é muito complexo um projeto de uma casa, de um apartamento, enfim, de qualquer coisa que você trabalhe. Mesmo eu sou especialista em iluminação, eu faço projetos só de iluminação. Existe um programa, por exemplo, para iluminação chamado Dialux, né? Que é um programa onde eu consigo montar toda a edificação e eu consigo colocar as luminárias lá dentro e fazê-las acender exatamente como se ela estivesse acendendo no ambiente. Então, todas as especializações acabam tendo programas específicos para isso, e arquitetura e urbanismo em geral são esses, AutoCAD, Revit, SketchUp, e todos eles já associando ao BIM, tá? Que é esse programa que vai estar organizando aí tudo dentro do espaço do projeto. Perfeito. Temos mais uma aqui. Agora foi. Não estava ouvindo você, Beth. Ah, sim. Voltou? Voltou. Então, vamos lá. A próxima é, você já fez algum projeto que você ou o cliente não gostou do resultado final? Eu acho que já fiz. Do resultado final, não. Porque a gente passa por tantas etapas até chegar no resultado final que você tem tempo de mudar isso antes. Mas já aconteceu de eu fazer um projeto que eu achei o máximo, maravilhoso, e fui apresentar para o cliente e ele não gostou. A gente se frustra um pouco, né? Mas hoje em dia não tem mais acontecido, na realidade o cliente sempre muda alguma coisa ou outra, porque de fato a percepção dele é diferente da nossa, profissional. Então, mas quando a gente consegue entender exatamente quem é o cliente, como ele é, o que ele faz, o que ele quer, quais são as necessidades dele, fica muito difícil da gente errar o projeto. Tá? Agora, até o produto final, acabou o projeto,
e o cliente fala, nossa, odiei, não. Isso, graças a Deus, nunca aconteceu. Porque a gente tem todas as etapas, existe uma metodologia de projeto. Então, eu começo a trabalhar no estudo preliminar, eu faço uma apresentação. Aí, se ele já fala que não gostou, eu já começo a alterar. Depois eu vou para o anteprojeto, eu faço uma apresentação. Depois eu vou para o projeto executivo, eu faço uma apresentação. Então, a gente tem diversas possibilidades de estar revendo isso. Tá? Então, é assim, chegar no final, não. Agora, já aconteceu um projeto que eu fiz, que eu fiz, mas, assim, não era coisa que eu estava mais, assim, eu preferia outra solução, mas o cliente gostou daquela solução e foi e fez. Então, tudo bem, né? Quem vai habitar o espaço é ele, não sou eu. Eu projeto para o outro, não para mim. Então, nem todas as soluções que eu crio são as soluções que, de fato, eu gosto. Tá? Mas seriam soluções que, para mim, seriam diferentes. Mas como a gente tem que projetar pensando no outro, a gente tem que aceitar. Mas existe, sim, aqueles projetos que você depois não quer nem fotografar, porque você fala assim, não ficou legal. Daí o cliente vai lá, muda um monte de coisa, põe um monte de coisa, daí você não fotografa. Você não vou nem fotografar para pôr no meu site, nas minhas redes sociais, porque esse projeto aí não valeu. Tá? A gente põe, né, de fato, no nosso portfólio aquilo que vale a pena. Então, já teve coisa assim que eu fiz, o cliente gostou, eu não muito, mas não entrou para o meu portfólio. Certo. Temos mais uma. Você recomenda fazer estágio desde o primeiro ano da faculdade? Olha, eu acho que tudo é questão de oportunidade. Para mim, eu achei que para mim foi perfeito, lógico, porque para mim foi o que eu vivi, tá? Então, por isso que eu posso dizer que foi perfeito. E eu não sabia desenhar nada. Então, o primeiro ano da faculdade, ele é um ano que, de todas as faculdades, tá? Às vezes ele é um pouco chato. Tem muita gente que desiste logo no primeiro ano, porque os primeiro ano são matérias muito básicas, muito iniciais, e às vezes a gente não se identifica muito com aquelas coisas. Mas depois que vai passando, as matérias vão ficando muito mais legais, a gente vai criando experiência, habilidade, então tudo vai ficando mais gostoso. Então, para mim, se eu tivesse pego, eu peguei no final do primeiro ano, no final, literalmente no final, em dezembro, né? Então já estava entrando de férias. No final do primeiro ano eu já sabia alguma coisa, já sabia desenhar alguma coisa. Né? E embora, quando eu comecei a fazer estágio, eu vi que eu não sabia nada ainda, porque no estágio eu tinha, na época era tudo desenho à mão, e eu tinha que refazer 1000 vezes o desenho. E o arquiteto que eu trabalhava, ele falava assim, você fez, bacana. Eu falava, acabei. Ele, não, mas você vai ter que, o traço é assim. Daí ele começou a ensinar tudo, daí ele rasgava a folha e falava, pronto, começa de novo. E aquilo me deixava louca, sabe? No começo eu falava, nossa, eu levei horas para fazer aquilo. Mas foi assim que eu aprendi. Aí eu fazia tudo de novo. E assim, depois de uns 6 meses de estágio, eu estava desenhando super bem já. Desenho técnico, não a mão livre, tá? Eu já estava desenhando super bem. Então, para mim, valeu muito não ter feito estágio no primeiro ano, para eu poder me adaptar com a faculdade, com uma vida nova, novos amigos, novas matérias, nova responsabilidade. E aí, no segundo ano, começar o estágio. Então, para mim, foi muito bacana. Mas, assim, eu só comecei no segundo ano porque eu tive a oportunidade. Foi uma coisa que surgiu. Porque, senão, eu não teria começado no segundo ano. Eu estava assim, na minha cabeça, eu achava que lá pelo quarto, quinto ano. E eu digo que não. Pelo menos, a partir do terceiro ano, tem que começar, tá? Porque vai facilitar muito na faculdade e é mais tempo de experiência que você tem para quando você for, então, para o mercado de trabalho depois de formado. Então, se você não tiver muita experiência, eu sugiro que o primeiro ano você faça light, né? Agora, claro, pintou uma oportunidade, aproveita, aí vai, tá? Então, na realidade, a gente tem que ver o que surge aí de oportunidade. Bom, muito obrigada. Eu acho que era isso. Chegamos ao fim aqui das perguntas. Então, eu queria mais uma vez, em nome do Colégio Pio XII, tá certo? Agradecer a você por essa palestra. Foi bem legal, gostei bastante. Acredito que os demais participantes também tenham gostado muito. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, tá certo? Logo
Depois a gente volta com o próximo ciclo de palestras, tá ok? Que é às 15h40, tá? Eu só vou pedir para que vocês respondam a nossa pesquisa no final da webinar, tá bom? Assim que a gente fechar o webinar, vai aparecer uma pesquisa para vocês. Vou pedir para que vocês respondam, tá? Para que a gente consiga melhorar cada vez mais, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, Elizabeth, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Se tiver qualquer outra questão que quiser depois me mandar, você fica à vontade, pode me mandar, Beth. Pode deixar, tá bom? Tá bom? Obrigada, muito obrigada. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.